Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de física, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre movimento uniformemente acelerado, né? Especificamente a gente vai estar tomando aí como um exemplo, né, uma análise de queda livre, né? O que acontece? É muito comum para essas análises de movimento acelerado, né, linear, né, especificamente, uma análise por meio de gráfico, né? Então vamos montar aqui um esboço gráfico, né? Vou montar aqui, né, o qual a gente tem como relação, né, nesse gráfico justamente a relação do tempo e da velocidade, né? Então vamos montar aqui um gráfico, aqui um diagrama, né? Vamos colocar aqui 5 colunas, né, justamente para a gente ter aí uma base de interpretação de como é que funciona, né, esse tipo de gráfico. Eu vou alterar aqui, vai ficar bem proporcional, deixar 6 colunas. Bom, então 6 colunas e vamos colocar aqui algumas linhas para a gente ter aí como base aí esse diagrama e essa sua respectiva interpretação. Deixar 5 colunas, né? Então o que acontece? Essa relação ela vai trazer uma relação aqui de tempo, né? Esse tempo aí, vamos colocar ele aqui em segundos, né? Vamos colocar aqui a identificação dos elementos, coloca aqui o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 segundos, né? Na parte vertical, a gente tem justamente a relação da velocidade, né? Vou colocar aqui velocidade, abreviar. A velocidade que a gente sabe vai estar aqui indicado em metros por segundo, né? Então vamos colocar aqui uma relação aqui também de 0, aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, em uma análise, né, de verificação de movimento acelerado linear, né, numa relação de queda livre, a gente tem aí basicamente 3 etapas, né, ali para o ciclo, né? A gente tem a etapa da aceleração, né, vamos supor que seja esse aqui o diagrama aqui a indicação gráfica aqui da aceleração, né? Então a gente chegando, né, aqui com base em uma velocidade máxima, exemplo aqui de 5 metros por segundo, a gente tem que saber sempre que nesse caso, né, a gente tem a relação da gravidade, né, contra a ação do deslocamento do objeto, né? Então aí você tem a aceleração, né? Então essa primeira linha que ela representaria a aceleração. A gente teria outra relação de movimento que é o fim dessa aceleração para justamente iniciar na sequência a desaceleração, né? Então quando o objeto, né, vamos colocar um projeto, ele faz esse percurso de subida, tem um momento que ele vai chegar aqui num ponto de teoricamente de parada para ter a sua queda, né? Então é basicamente esse ciclo. Então essa parte aqui ela representa justamente aí esse fim de aceleração, né? E aí começa a desaceleração até o retorno, né, do elemento aí ao solo, enfim, né, da parte aí que o arremessou, né, vamos assim chamar, né? Então a gente tem basicamente aí essa indicação, né, tomando como base aí nessa indicação gráfica, né? Então vamos supor aqui o seguinte, né? Vamos fazer um cálculo aqui, né? Vamos supor que um objeto, né, ele tem uma queda livre a partir de 3 metros, né? E nesse caso a gente quer saber qual é a velocidade, né, que ele vai atingir, né? Então o que é que a gente precisa? A gente precisa da aceleração, que nesse caso vai estar ligado especificamente ali à gravidade, né, que vai ficar aí como 9,81 metros por segundo ao quadrado, né? Então vamos tomar como base aqui que o objeto ele teve essa queda, né, justamente a partir de 3 metros, né? Vou colocar aqui a relação da gravidade como 9,81 metros por segundo ao quadrado,
né? E a gente quer saber justamente a relação da velocidade, né? Para a gente saber a velocidade, né? Vou colocar aqui o V. A gente precisa justamente aplicar essa fórmula aqui, né? Que vai ser justamente a raiz, né, de 2 vezes a aceleração vezes a altura, né? A aceleração que nesse caso aí vai estar ligado especificamente aí à gravidade, né? Então 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, né? Nesse caso aí vai ser justamente o S, que é, no nosso exemplo aí, seria justamente aí os 3 metros, né? Então, substituindo aqui os valores, a gente teria aqui a velocidade igual, tá aqui a raiz, radicando, né? A gente teria 2 vezes 9,81, não vou colocar a unidade aqui para não encurtar, 9,81 vezes 3, né? Então seria aí a relação que a gente calcularia, né? 2 vezes 9,81 vezes 3, o resultado a gente extrai justamente aí a raiz, né? Extraindo a raiz desse resultado aí, a gente vai encontrar aí como velocidade, né, aproximadamente 7,7 metros por segundo, né? Então seria justamente a velocidade desse objeto aí com base na queda, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.